O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ele perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam sentados. Temos acompanhado ao longo desses dias toda a caminhada do povo eleito no deserto e guiados por Moisés em direção à terra prometida. Foram várias leituras desde a semana passada, onde vemos Deus conduzindo através de prodígios, milagres estupendos e tendo como guia Moisés, indicando para o povo que deveria, antes de tudo, confiar em Deus e esquecer o Egito, esquecer a terra a qual eles deixaram para trás, onde eles tinham todos os confortos, todas as regalias. Se aqui tinham regalias, eram escravos, não? Claro que não tinham, mas tinha uma espécie de estabilidade ali, é verdade, mas Deus os convidava à confiança, se meterem no deserto e atravessar um deserto incerto, onde se chegaria ou não a uma terra prometida por Deus, é verdade, mas quando chega essa terra, e aí começa a revolta, começam as murmurações, Moisés opera um milagre, opera outro, Deus manda o maná, manda codornizes, fonte de água que brota da rocha, tudo isso Deus vai conduzindo e orientando o povo com todo o carinho, com toda a atenção e cada vez mais eles recusando. E vemos aqui hoje esse local chamado Meriba, onde Deus sela uma, uma, uma aliança com eles, mas essa aliança depende de um ponto, depende da confiança. Essa confiança que é a prova dele, a prova da confiança. E vemos na segunda leitura, portanto, no Evangelho, uma situação não diferente. Nosso Senhor consulta os apóstolos e evidente que Nosso Senhor, sendo Deus, sabia perfeitamente o que os apóstolos levavam na alma, levavam no coração. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Uns dizem que sois Moisés, que és Elias, e São Pedro tem essa afirmação que brota do coração humano dele, não, brota do Espírito Santo. O Espírito Santo age no coração dele e ele afirma: Tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Nosso Senhor o elogia. Logo depois vem a reprimenda: Afasta de mim, Satanás. Porque numa ocasião só, uma pessoa
como ele, São Pedro, recebe este elogio e depois essa correção de Nosso Senhor, dura, bem dura, mas porque São Pedro aqui não tinha ainda a visualização, não tinha a visão íntegra de quem era Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o povo estava, por culpa própria, é verdade, com as vistas embaçadas, com as vistas turvas, para compreenderem que Deus lhes manifestava o maior das maravilhas, que era a redenção daquele povo, que era a terra prometida, que era o profeta dele, Deus, que era Moisés, e eles fechavam os corações, fechavam as vistas para isso. Aqui, numa situação, eles, São Pedro, com muito mais clareza, é verdade, vendo os milagres, vendo a Nosso Senhor, conhecendo tudo que houve no passado, as profecias, tem essa atitude de chamar Nosso Senhor e repreender Nosso Senhor. Por que isso? Porque no coração humano tem tantas vezes essa divisão. Muito simples. Quando não há um rompimento com aquilo que o mundo prega, com aquilo que oferece o mal em matéria de visualização das coisas, a pessoa não é capaz de compreender as verdades eternas. Ele, São Pedro, ainda tinha conceitos humanos. Ele, São Pedro, ainda tinha conceitos errôneos sobre o Messias, sobre o reino do Messias. Queria um reino ainda humano, queria um reino inteiramente posto nos conceitos deles, do cotidiano deles, portanto dos fariseus, dos saduceus, e não era o que nosso Senhor veio trazer. Nosso Senhor veio trazer a redenção. Por isso nosso Senhor fala do sofrimento, e aí choca São Pedro. Choca São Pedro. Num momento ele é a rocha inabalável. No outro momento ele é pedra de tropeço. Curioso. Por que pedra de tropeço? Quando ele queria adaptar os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina trazida por Nosso Senhor, a verdade, com V maiúsculo, que é Nosso Senhor, a integridade da fé, ao mundo, aos conceitos do mundo. E aí vira pedra de tropeço. E aí recebe essa reprimenda de Nosso Senhor como: afasta de mim, Satanás. E porque ele, São Pedro, colocado por Nosso Senhor para ser o primeiro Papa-chefe da Igreja, ele deveria, assim como fez depois, graças a Deus, porque recebeu Pentecostes, recebeu o Espírito Santo, moldou a graça. Mas aí, nessa ocasião, já deveria ser o exemplo, já deveria ser que guiasse aos outros apóstolos, que guiasse a Igreja e orientasse a Igreja segundo os conceitos e as indicações de Nosso Senhor. Nesse momento, não. Ele prevarica, ele cai e Nosso Senhor tem que chamá-lo e repreendê-lo. Pedra de tropeço. Está desviando as almas, está levando para a perdição. Por quê? Estava se alinhando com o mundo. Enquanto que Nosso Senhor, quando promete a permanência da igreja, a perenidade da igreja, é evidente que ele, Nosso Senhor, sabia perfeitamente que se dependesse dos homens, seria pedra de tropeço. Mas como dependia única e exclusivamente dele, a igreja teria uma sustentação por toda a história, uma sustentação para a eternidade adentro. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão derrotá-la, não poderão vencê-la. Por isso, esta promessa de Nosso Senhor, que permanece, deve para nós ser alento, deve ser para nós certeza de vitória. Por isso, vamos pedir a Nossa Senhora que nos dê essa convicção, mais do que convicção, esta fé, uma fé toda cheia de confiança de que Nosso Senhor prometeu, Ele está cumprindo, que Ele vai cumprir, Ele está cumprindo, porque se dependesse de nós, se dependesse da parte humana, seria sempre pedras de tropeço, e seria a história inteira, e na verdade não é. Na verdade a igreja, ela é inabalável, ela é indestrutível, porque tem como fundamento o próprio Nosso Senhor, essa rocha inabalável. Peçamos a Nossa Senhora que nos sustente na fé e nos dê essa confiança. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.